Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Neemias, capítulo de número 1. Todos acharam? Eu espero você encontrar, tá? Quero que você leia a palavra do Senhor. Ela tem o poder de libertar. Ela tem o poder de gerar sobre nós aquilo que somente a palavra do Senhor é capaz. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Neemias, capítulo de número 1, a partir do verso 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Preste muita atenção nisso daqui, meus irmãos. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Presta atenção, ai meu Deus do céu, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Preste atenção, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Digam todos glória a Deus. Se assente glorificando ao Senhor. Espírito Santo, se falar vai te atrapalhar que eu fique em silêncio, se me mover vai te atrapalhar que eu fique parado. Que as revelações do trono da glória estejam manifestas sobre nós nessa noite. Pai, que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração estejam cativos a Ti, para que nós venhamos, meu Deus, beber e mergulhar em águas profundas, em revelações poderosas que têm o poder de mudar a nossa vida. Obrigado, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se atente para cá. Neemias capítulo de número 1, versículo de 1 até 10, a qual lemos, nos mostra que um homem chamado Neemias, que servia no palácio, ele, ao receber Anani, um dos seus irmãos, ele começa a perguntar como estavam aqueles que tinham fugido do exílio, como estava Jerusalém. E aquele moço começa a falar a ele que aqueles homens que ali estavam, eles estavam vivendo na miséria e que literalmente eles estavam vivendo em meio a toda desgraça que somente o exílio e somente a destruição de uma cidade é capaz de causar. Mas o interessante é que Neemias não ouve aquela informação e ele fica alegre, ou ele trata como se não importa. Para mim tanto faz, eu estou bem,
eu estou aqui cuidando das coisas do rei, eu sou aquele que degusta antes dele beber, eu sou aquele que tem a mordomia, eu sou aquele que tem onde morar, aonde dormir, eu sou aquele que está protegido, está guardado, tem um exército ao redor desse grande palácio, desse reino. Para mim está tudo bem. Não. Neemias, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, ao ouvir aquilo, há desespero dentro de Neemias, ele fica em desespero, e aquelas palavras para ele vêm como se fossem palavras que literalmente viessem de impacto a ele, ao ponto dele começar a jejuar e orar ao Senhor. E a partir do versículo 5, ele começa uma oração ao Senhor dizendo: Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Ele estava orando, ele estava jejuando, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Sabe por que incomodou Neemias? Porque Neemias percebeu algo. É muito fácil quando nós não nos incomodamos com aqueles que estão lá fora, perdidos, em meio às drogas, em meio à depressão, em meio à ansiedade, em meio à separação, em meio à prostituição, em meio aos problemas cotidianos. Neemias, ele entendeu que o seu povo estava sofrendo, e nós precisamos entender que aqueles que lá estão fazem parte de um povo que Deus literalmente mandou e enviou o seu filho Jesus para morrer. Jesus não morreu na cruz apenas por mim e por você. Jesus morreu na cruz por todos. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus morreu por todos, mas nem todos reconhecem a morte de cruz. Mas qual a dor que nós sentimos em saber que as pessoas estão lá fora e literalmente indo para o inferno? Qual a dor que nós sentimos em saber que pessoas estão nesse momento literalmente dentro de apartamentos, de casas, consumidas por espírito de vício, estão literalmente, como a palavra do Senhor nos diz, em meio aos vômitos, elas estão lançadas aonde elas não têm domínio mais de si mesmas. Pessoas que estão em meio à depressão, em meio a remédios depressivos, pessoas que já não têm mais perspectiva. E detalhe, muitas dessas pessoas estão com pensamentos suicidas dentro delas. Era como se Neemias estivesse ouvindo tudo aquilo, dizendo: o povo pela qual o Senhor tem uma aliança, que eu faço parte. É muito fácil eu estar bem agora e não sentir dor por esse povo, por essas pessoas. Eles também são meus irmãos. Será que não dói em nós saber que as pessoas estão morrendo enquanto nós estamos caminhando para encontrar com o nosso Salvador? Aí talvez você olhe e diga assim: mas existe igreja em tudo que é lugar, que eles procuram uma igreja, que eles vão atrás da salvação. Só que alguém foi atrás de mim. Eu não fui sozinho para a igreja. Eu poderia ter ido. Se tem alguém aqui dentro que foi pelos seus próprios pés, glória a Deus pela sua vida. Mas alguém foi instrumento de Deus para me levar, para poder ouvir a palavra do Senhor. Alguém me fez um convite. Alguém me disse que Jesus tinha algo para mudar a minha vida. Alguém foi instrumento de Deus, e eu tenho certeza, essa pessoa teve direito, por aquilo que é uma promessa, de receber sobre a sua coroa uma pedra especial pela minha vida. Quantas pedras você reconhece que o Senhor tem colocado sobre a sua coroa, pelas almas que você tem ganhado? E talvez você não foi instrumento para ganhar essa pessoa diretamente, mas você foi instrumento para poder conduzir ela para a casa do Pai. Talvez você foi instrumento para literalmente lançar um convite, trazer uma palavra para a pessoa no pior momento da vida dela. Neemias foi aquele que literalmente sentiu dor pelos irmãos que estavam em meio à miséria, ao sofrimento e à dor. A Bíblia diz, versículo 3: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio,
e se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Agora, o propósito em nós, ele gera angústia. O propósito em nós tem que gerar desespero. O propósito em nós tem que gerar literalmente um coração que não se conforma com aquilo que está acontecendo. Porque desde o dia em que Neemias ouviu isso, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão assoladas e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, preste atenção, aqui tudo indica que Neemias orou naquele exato momento, e naquele exato momento ele teve que dar uma resposta ao rei, porque não há intervalo aqui de que Neemias foi para os seus aposentos e depois trouxe uma resposta. Versículo 4: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Desde o dia em que Neemias ouviu o que estava acontecendo em Jerusalém, não houve mais alegria nele. O semblante dele muda. Agora havia tristeza dentro daquele homem. Agora havia tristeza ao ponto do rei, como ele mesmo diz, que ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha se apresentado diante do rei com um semblante abatido e triste, mas naquele momento não havia motivo. Olha, se você tem motivo para se alegrar enquanto as pessoas estão indo para o inferno, é porque talvez o encontro verdadeiro com Deus não ocorreu em mim e em você. Se nós conseguirmos vivermos uma vida em paz enquanto as pessoas estão padecendo e morrendo, é porque talvez a lágrima que houve nos apóstolos, as dores que houve nos grandes avivalistas, os sofrimentos que houve nos grandes homens e mulheres de Deus, que mudaram as suas gerações, talvez não é a mesma que há em nós. E Neemias triste, ele literalmente, diante daquele homem, diante daquele rei, não tinha como disfarçar. Havia algo nele que precisava clamar por socorro. Ele não estava em Judá, ele não estava em Jerusalém, mas ele queria ser enviado. Você sabe qual é o grande problema? É que nós não queremos ser enviados porque não queremos abrir mão da nossa vida. Nós não queremos ser enviados porque não queremos abrir mão do conforto. Não queremos ser enviados porque não queremos abrir mão daquilo que temos de forma momentânea e passageira. Deus se levanta. A informação só chegou a Neemias porque Neemias tinha que fazer algo para aquele povo, por direcionamento de Deus. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Quem colocou no coração de Neemias? Deus. Quem gera no seu coração o desejo de evangelizar? Deus. Quem gera no seu coração o desejo de ir para uma cidade deserta? Deus. Quem gera no seu coração o desejo de ir atrás do perdido? Deus. Quem gera no seu coração o desejo de ser instrumento para dizer: eis-me aqui, é Deus. Se Ele gerar dentro do seu coração, Ele vai te conduzir para esse lugar. Deus tocou no coração do rei Artaxerxes para que Neemias fosse enviado, e junto com ele houvesse soldados que o guardariam nessa jornada.
quando ele apresenta cartas a Sanbalate e Tobias, esses homens ficaram irados, porque a restauração estava chegando para Israel. Isso está no versículo 10. Sabe o que nós precisamos entender? Que literalmente precisa haver dentro de nós uma necessidade de reconhecermos: se Deus está gerando dentro do seu coração, você pode resistir até o último momento, mas Deus vai encontrar alguém. Nós não somos exclusivos, nós não somos insubstituíveis. Se Deus está gerando em você, dentro do seu coração, para que você faça algo, para que você se levante, para que você se posicione, Ele vai respeitar a minha e a sua decisão. Pastor, mas eu vou encontrar muitos inimigos nesse caminhar. Não tem problema, Neemias também encontrou, porque no versículo 19 está escrito assim: porém, Sanbalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o árabe, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: ai, Jesus, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nos seus servos, nós seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Você sabe o que Neemias está dizendo? Vocês podem nesse momento se levantar contra aquilo que Deus nos enviou para viver, mas nós não vamos conseguir na força do nosso braço. O êxito que nós teremos é porque o Senhor é quem nos enviou. O Senhor é quem fará através de nós e em nós. Você sabe, a preocupação geralmente das pessoas é: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, quem vai me sustentar? Se Deus gerou no seu coração, se Deus está te enviando, se Deus literalmente viu em você disposição para algo, Deus será com você nessa empreitada, nessa obra, porque Ele é o Senhor da obra, ainda que existam inimigos. Agora tem um detalhe: talvez você pense assim: eu gostaria muito de fazer a obra de Deus, mas eu gostaria que não tivesse inimigo na caminhada. Isso não é a obra de Deus, porque se você não tiver alguém que se levante contra o seu ministério, contra a sua vida, contra o seu propósito, contra a sua família, contra a sua casa, não é a obra de Deus que você está fazendo. Sabe por que não é? Porque quem não faz a obra de Deus não gera inimigos. Quando a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 7, versículo 51: vós endureçais o vosso coração, assim como fizeram vossos pais no passado. Geralmente quem não tem inimigos para a obra de Deus não está fazendo a obra, porque os seus ouvidos estão fechados e os seus corações estão endurecidos para viver o propósito de Deus. Olha, preste muita atenção em algo. Se ao longo da sua caminhada com Deus não existe levante, não existe dores, difamação, perseguição, problemas, calúnias, pode ter certeza, é tempo de se reconciliar com o Senhor. Porque quem está fazendo, quem está incomodando, preste atenção, o diabo não tem problema nenhum com quem está vivendo aquilo que quer. Porque se eu não incomodo o inferno e eu quero aprender a fazer esta oração, eu quero estar nos primeiros da lista daqueles que incomodam o inferno. Porque se nós não incomodarmos o reino das trevas, pode ter certeza de algo: o diabo não vai também se incomodar. Ele vai rir, ele vai achar engraçado quando as pessoas estão andando de um lado para o outro, desesperadas, fazendo tanta coisa. Ele acha bom, porque ele está conseguindo roubar dela aquilo que ela tem de mais valioso, que é o tempo. Ministério, propósito, pode sim ser negociável. Você pode negociar o seu propósito.
Você pode negociar seu ministério, você pode negociar o seu chamado, você pode negociar seu casamento, você pode negociar sua família, você pode negociar, porque Satanás, ele sempre está pronto para pagar o preço que você deseja por aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma família, qual o preço da sua família? Se Deus te deu um ministério, qual o preço do seu ministério? Se Deus te deu algo, qual o preço daquilo que Deus te deu? O diabo fez isso com Jesus, quando ele leva Jesus em meio às alturas para ver aquele reino. Ele olha e diz assim: olha, se você me adorar, tudo isso eu te darei, porque a autoridade de tudo foi me dada. Você consegue perceber? Ele queria comprar o ministério de Jesus. Ele queria oferecer a Jesus a glória de todos aqueles reinos. Ele queria literalmente que Jesus se prostrasse diante dele, e o preço para isso era a glória daquele rei, daqueles reinos. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe por que doeu em Neemias? Você sabe por que eu vi aquilo que aqueles homens estavam fazendo? Doeu em Neemias, porque ele não ia se conformar em ver aquela multidão padecer de miséria, de desprezo, de fome, de dor, em meio a uma cidade que literalmente estava totalmente destruída. Nós temos que nos posicionar, é entender que se não gera dor dentro de nós, se não gera sofrimento dentro de nós, se dentro de nós não há um desespero para reconhecermos que a obra do Senhor é dele, então Ele vai cuidar, nós vamos viver o restante da nossa vida apenas olhando para nós mesmos. E tenha certeza de uma coisa: você pode se achar muito bonito, você pode se achar muito digno, você pode se achar muito bom no que você faz, mas eu reconheço algo em Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. E eu não falo aqui da igreja, eu falo aqui na terra. Você pode olhar e entender, mas é eu que sou muito bom, eu cuido de mim, por isso que eu estou bem, por isso que eu estou vivo, por isso que eu estou na terra. A Bíblia diz que o Senhor, preste muita atenção, quando aqueles questionam por que Ele demora em vir, Ele diz que é para o arrependimento de todos. Ele não está demorando em vir. O desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Ai, Deus. E aí na nossa caminhada, esses inimigos, esses mesmos inimigos, que às vezes é Sanbalat e Tobias, mas às vezes somos nós mesmos. Você sabe aquela pessoa que ela sabe que tem ministério, ela sabe que tem propósito, ela sabe que tem chamado, mas ela se levanta contra si mesma. Ela luta contra ela mesma, ela luta contra Deus, ela luta contra o chamado de Deus, ela resiste ao chamado de Deus, ela se torna o próprio inimigo do chamado de Deus para a vida dela. Ela se torna o seu próprio inimigo. Deus está olhando para ela e dizendo: filha, filho, levante-se, sinta a dor que os demais estão sentindo, vá, faça. Eu te dei unção, eu derramei sobre você o poder, a glória está sobre você, os dons estão sobre você, e eu estarei contigo. Foi isso que Moisés disse, Êxodo capítulo de número 33, versículo 14: se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Ele reconheceu: eu não vou andar sem a tua presença. Aí talvez uma pessoa olhe e diga: por isso que eu não me movo, porque eu não tenho a presença do Senhor. Mas o que Moisés disse é: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que o Senhor responde, versículo 14: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Uma pessoa que não tem descanso, ela não tem a presença de Deus. Uma pessoa que vive afadigada, uma pessoa que vive depressiva espiritualmente, correndo de um lado para o outro, sem direção, ela não sabe, hoje ela quer algo, amanhã ela quer outra coisa, ela não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, ela fica esperando, e daqui a pouco nós vamos entender que existe dois tipos de pessoas dentro da igreja:
Os inimigos da obra dentro da igreja e os falsos profetas dentro da obra. Quando uma pessoa não tem direcionamento de Deus e espera que Deus faça algo que já está gerado dentro do coração desta pessoa. Quando o Senhor, preste atenção, quando o Senhor gera dentro do coração de Neemias que ele precisava ir reconstruir. Agora, olhe para cá. Neemias poderia ter dito àquele rei Artaxerxes: eu te peço que você constitua um exército poderoso e envie esse exército para guardar Jerusalém, que guarde, proteja, que leve alimento para aquele povo, que aquele povo que está em miséria, em desprezo ali, e aquela cidade que está sitiada, guarda aquela cidade, por favor. Não. Você sabe por quê? Porque uma cidade destruída e um povo em miséria não precisa de alimento, literalmente. Não precisa de um exército para guardar. Precisa que as brechas sejam fechadas. Neemias sabia que o que era de necessário para Jerusalém era tapar as brechas dos muros de Jerusalém. As brechas eram o que dava acesso aos inimigos para atacar aquele povo que ali estava. Você sabe por quê? Porque Hebreus capítulo de número 1, versículo 14, diz: por acaso não são todos espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos estão a seu serviço, se você reconhecer isso. Mas se você não reconhecer que as brechas precisam ser fechadas, pode ter certeza de uma coisa: é uma pessoa que anda e sempre no seu caminhar ela não tem direcionamento, ela anda errante, ela é perdida no próprio ministério, no próprio propósito, no próprio direcionamento. Ela não consegue ela não consegue ter foco, inciso de propósito. Ela, se você pergunta para ela o que ela está vivendo da vida dela, ela não tem resposta. Isso é tão perigoso, porque quando nós estamos vivendo uma vida sem senso de propósito, qualquer coisa serve, qualquer proposta é agradável, qualquer oportunidade é aceita. Quando nós vivemos sem propósito, qualquer lugar é lugar. Quando nós vivemos sem propósito, qualquer coisa nos atrai. Quando nós vivemos sem um senso de propósito, nós não reconhecemos que daqui a pouco, aqui nesse poço, uma mulher samaritana vai vir para tirar água. Eu vou esperar ela aqui. Jesus, a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria. E Jesus, do seu caminho, ele vai e entra em Samaria. E ali ele para, diz a palavra do Senhor. E na hora, próximo do meio-dia, ele se assenta, cansado, diante daquele poço. E de repente a palavra do Senhor diz que aquela mulher se aproxima e ele pede a ela água. Jesus tinha senso de propósito. Ele sabia que aquela mulher ia estar ali. Ele sabia que ele precisava ir até o encontro dela, porque se ele encontrasse essa mulher, ele alcançaria a cidade de Samaria. Os samaritanos que precisam ser transformados por causa de uma mulher, era necessário. Às vezes nós queremos ganhar uma cidade inteira, nós precisamos começar a ganhar um primeiro. É aquele um que está perdido, é aquele um que está nas drogas, é aquele um que está literalmente ao ponto de tirar a própria vida, que você precisa estar atento. Senhor, o Senhor me chamou para quê mesmo? Não tenha vergonha de ser sincero e dizer: Deus, o que o Senhor quer comigo? O Senhor me enviou à terra para quê? Eu ainda não entendi qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? Quem não sabe o que está fazendo, quem não sabe o que foi chamado para viver, eu garanto algo para você: até esse momento ainda não sabe o que é vida. Em João capítulo de número 6, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que come da carne e do sangue de Jesus, esse tem a vida em si. Você sabe por que nós não temos a vida em nós? Porque não temos comido dele, não temos nos alimentado de Jesus. Você sabe o que era o maná? A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 16, que todas as manhãs vocês vão
e colherão do maná para comer durante todo o dia. Mas no sexto dia, vocês colherão porção dobrada, em dobro, para poder comer para 2 dias. E Jesus começa a dizer em João capítulo de número 6: eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Sabe o que ele está nos dizendo? Venha comer de mim. Acorde todos os dias pela manhã e venha se alimentar de mim. Acorde todos os dias pela manhã e venha se alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele, quando é alimento para mim e para você, nós vamos ter ao longo do nosso dia a condução do Espírito Santo, porque nós estamos comendo de verdade, do verdadeiro alimento. O Senhor Jesus diz assim: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas aquele que comer de mim terá vida eterna. Mas sabe o que fazemos? Acordamos pelas manhãs e não buscamos nos alimentar de Jesus. Capítulo 6 de Neemias, versículo 2. A Bíblia diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brechas nenhuma. Ai, Jesus! Não havia o quê? Brechas nenhuma. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-me nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei a obra, enquanto eu a deixasse e a fosse ter convosco. Eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo para brincar. Eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo para se preocupar com a minha vida. Eu estou numa grande obra, eu não posso descer daquilo que Deus me enviou para fazer. Neemias foi para Jerusalém para fechar as brechas dos muros e para edificar aquela cidade. Ele não poderia deixar o que ele estava fazendo, o que ele foi enviado por Deus para fazer, para ir conversar com Sambalate, Gesem, Tobias. Quantas das vezes as pessoas vêm para nossas casas e ali começam a contar a história da carochinha. Ai, meu Deus, eu estou numa grande obra. Você tem noção do quanto que nós perdemos ao longo do nosso dia? Falando coisas que não edificam, vivendo o que não edificam, fazendo o que não edificam, totalmente fora de propósito, e não entendemos. Por que que você foi para Jerusalém? Neemias foi para restaurar os muros. Enquanto a fofoqueira está lá na sua casa conversando, você deveria estar restaurando os muros do seu casamento. Você deveria estar restaurando os muros da sua casa. Deveria estar restaurando os muros da sua vida espiritual. Deveria estar restaurando os muros de oração. Você deveria literalmente estar em um ambiente onde você sabe: aqui tem uma brecha, eu sou responsável em Deus em fechar. Você sabe qual é o problema? Queremos resultados espirituais quando vivemos uma vida natural. Jamais teremos. Deus não é injusto. Deus não vai tirar de uma pessoa que busca, que ora, que come todos os dias dele, que está fechando as brechas dos muros, que está literalmente edificando uma cidade, para dar para uma pessoa que não está nem aí para Deus. Ele não é injusto. Ele pode até fazer, mas Deus não é injusto, porque Deus honra aquilo que você tem buscado. Ele não reconheceu porque que Ana estava chorando, mas ele, ao prestar atenção e ver que naquele momento seus lábios balbuciavam, ele começa a olhar para ela e diz assim: mulher, está em esta hora da manhã embriagada? Ela diz: não, meu Senhor, é que a minha alma está ferida. Ela estava fechando uma brecha. Sabe qual era a brecha na vida de Ana? Era a esterilidade. E ela disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu darei a ti. Se você quer literalmente entender, a cidade de Jerusalém e aquele povo que ali estava pertencia a Deus.
Neemias não estava edificando uma cidade para si, ele não estava fechando os muros para si, ele estava edificando a cidade de Deus, ele estava fechando os muros que pertenciam à cidade de Deus. Se você fizer a obra de Deus, tenha certeza de uma coisa: Deus vai honrar você. Deus não deve nada a ninguém. Agora, você sabe o que é interessante? É que no mesmo versículo, capítulo 6 de Neemias, a partir do versículo 10, nós encontramos uma revelação poderosa. Isso daqui é muito mais real do que você imagina dentro das igrejas. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaías, filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Presta atenção. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? Neemias 6, versículo 10, tá? Versículo 11 agora. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma estarei. Então percebi. Ai, Jesus. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto, o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profecia de Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Preste muita atenção. O que tem de profetas que são falsos profetas, que vendem seus ministérios, que vendem a sua vida por dinheiro, por barganha, por status, por sentar numa cadeira em cima do altar, por assumir um ministério, uma igreja. O que tem de profetas são falsos profetas, que não tem pastor, que não dão dízimo, que andam perdidos, que não dá satisfação da vida para ninguém, que não tem sacerdote. Preste muita atenção. Profeta que dá profetada, que não tem uma autoridade sobre ele, é bruxo. O que tem de profetas que as pessoas não param para reconhecer. Literalmente nós precisamos de discernimento de espírito para entender se essa profecia vem de Deus, ou se ela é de um falso profeta que anda por aí trazendo profecias que não são de Deus. Neemias foi até aqueles homens, mas ao perceber que o que eles estavam falando não era de Deus, ele reconheceu: essa profecia é falsa. Eles receberam para tal coisa. Por que nos impressiona tanto? Porque nós estamos nos movendo pela profecia. E talvez você que congrega sabe que nós não somos contra a profecia, pelo amor de Deus. Na verdade, nós somos um lugar profético. Quantas das vezes o Senhor tem falado aqui, falado de forma poderosa? Para você não entender mal, nós cremos e nos manifestamos em meio às profecias. Mas cuidado, porque você não precisa da profecia para se mover. Você precisa ouvir a profecia para literalmente confirmar o que Deus tem para a sua vida. Porque o papel de direcionamento é do Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O papel de direcionar é do Espírito Santo, não da profecia. Agora, muitas das vezes estamos parados e pensamos assim: se eu ouvir uma profecia a respeito disso, eu vou andar. Neemias não precisou da profecia para andar, porque Deus tinha gerado dentro do coração dele. Neemias saiu e começou a fazer aquilo que Deus tinha gerado no seu coração. Ele foi, os inimigos vieram, mas não tinha problema, porque ele sabia quem o tinha enviado. Ele foi viver aquilo que Deus tinha para ele. Deus enviou Neemias porque encontrou em Neemias um coração disposto para viver aquilo que literalmente Deus desejava fazer. Não era a profecia.
Gostaria eu de ter ouvido uma profecia quando o Senhor nos tirou de um lugar para colocar em outro, mas não foi preciso, porque o próprio Deus falou comigo. Gostaria eu de ouvir uma profecia para quando nós saímos da cidade em que morávamos para vir para cá, mas não precisou, porque Deus nos conduziu. Mas já ouvimos muitas profecias, mas enquanto elas não se confirmam, nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, até casamento, já fizeram por causa de profecia e se separaram alguns dias depois. Muitas pessoas já mudaram de cidade por causa de profecia e hoje estão em meio à lama, estão como filho pródigo, literalmente em desespero, literalmente em meio ao sofrimento e à dor. Pessoas essas que perderam famílias, perderam casamento, perderam ministério, propósito. Hoje você vê, preste atenção, gente, como é que Deus vai falar contigo, te tirar de uma cidade, te levar para outra, para destruir teu ministério? O Deus que te dá o ministério destrói ele. O Deus que te deu um casamento destrói teu casamento. Se atente à voz de Deus. Busca ao Senhor, me dê discernimento de espírito, para que eu possa literalmente reconhecer se vem de ti ou não. Se mova literalmente pelo direcionamento de Deus. Pastor, o Senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que existem profetas verdadeiros, homens e mulheres de Deus, que literalmente têm intimidade com o Senhor, e quando eles falam, confirma tudo que Deus tem para você. Não é o que você tem para si mesmo. Gente, pare e pense. Se a profecia está vindo ao contrário daquilo que Deus tem para você, tem algum problema nela. Imagine você olhando para si e Deus falar algo com você, a profecia de algo diferente. Escolha a quem seguir. Ou talvez você pense assim: uau, pastor, você ama estar aqui, né? Lógico que não, eu estou aqui por um direcionamento de Deus. E você quer ir para onde? Para a minha cidade? A cidade que você nasceu? Lógico que não, a cidade que eu fui criado, cidade celestial. Sou louco para voltar para lá. Mas eu estou aqui ainda na terra por causa de um propósito. Então as falsas profecias, elas precisam ser discernidas por nós, para que nós não venhamos cair em meio a algo contrário àquilo que Deus tem para a nossa vida. Você acha que Deus gostaria de destruir aquilo que Ele te deu? Lógico que não. Mas se está sendo destruído, é porque talvez você tomou uma decisão que não era o que Ele tinha para você. Agora, quando nós lemos Neemias capítulo de número 6, versículo 15, a Bíblia diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Quem disse que é você que faz? Quem disse que é por causa de você que a obra cresce? Quem disse que é por causa de você que a profecia se cumpre? Quem disse que é por causa de você que Deus está realizando? É Ele que faz. Eu e você somos instrumento. Eu e você somos pessoas disponíveis a viver o que Deus tem. Só se dispõe a viver. Deus vai fazer. Pastor, mas é difícil. Deus vai fazer. Deus te enviou. Deus gerou no seu coração. Deus vai te sustentar. Deus vai te abençoar. Deus vai cumprir na sua vida, cumprir através de você. Ele é quem faz. Às vezes você olha e diz assim: meu Deus, mas talvez isso seja muito difícil de se cumprir. Não é sua obra. A obra é de Deus. Não é você, não é a força do seu braço. É Deus cumprindo. Só se disponha a fazer. Agora tem um detalhe. Sabe qual é o grande problema? O problema é que muitos inimigos do templo de Deus, da obra de Deus, estão dentro do templo. Neemias capítulo de número 13. Lembra, Tobias foi um dos maiores inimigos de Neemias na obra. Ele lutou contra Neemias. Ele tentou tirar Neemias da onde ele estava. Tentou dizer: Neemias, desce daí, vem aqui que eu quero conversar com você. Ele tentou paralisar a obra. Ele se levantou contra. Ele fez de tudo. Mas depois que os muros
de Jerusalém estavam prontos, a cidade estava edificada e os portais colocados, as portas colocadas nos portais. Preste atenção no que você vai ler. Neemias capítulo de número 13, versículo 4. Ora, isso daqui, meu Deus do céu, até parece que está falando do dia de hoje, né? Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para esse uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos de cereais, do vinho e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias era profeta. Neemias sabia o que ele foi enviado a Jerusalém para fazer. Então ordenei que se purificasse as câmeras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjarem incenso. Por causa de partidarismo, o inimigo da obra foi colocado dentro da obra. Pegaram Neemias, pegaram Tobias e fizeram uma câmara, que era a câmara onde se recebia as ofertas, se colocava os dízimos, e colocaram Tobias lá dentro. Enquanto a obra estava sendo edificada, Tobias era o inimigo da obra, mas quando a obra estava pronta, Tobias agora queria viver dentro da obra, ele queria viver dentro do templo, ele queria literalmente, por causa de partidarismo, usufruir de algo que ele não fez nada. Você sabe qual é o grande problema? Muitas pessoas hoje, elas se levantam contra a sua vida, contra o seu ministério, contra o seu propósito, mas quando vê você caminhando com Deus, em níveis que Deus sonhou para você, ela vai olhar e vai dizer: uau, eu sempre sonhei em andar do seu lado, eu sempre sonhei em fazer parte da sua vida, do seu ministério, eu sempre sonhei em fazer parte junto com você desse grande avivamento. Eu sempre sonhei em contribuir com você, mas quando estava lá você sozinho, com uma mão segurando a espada e com a outra trabalhando, esta pessoa foi o maior inimigo da obra, não sua, mas de Deus. Tobias estava lá na câmara que ele não edificou. Tobias estava lá no templo que ele não edificou. Tobias estava lá no lugar onde não era para ele. E Neemias, a Bíblia diz, indignado, ele veio e disse: tirai todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, purificai todas as câmaras, para ali os utensílios da casa de Deus, como uma oferta de manjar e incenso. Sabe de algo? Quantos Tobias hoje estão morando no lugar que não eram para estar, no templo de Deus, que é você? Quantos Tobias hoje estão fazendo moradia no lugar que não edificaram? Quantos Tobias hoje estão lá? Você percebe que essa pessoa não essa pessoa literalmente, ela está nesse ambiente com você, mas ela não acredita no teu ministério, ela não acredita no teu propósito, e ela tem gerado dentro desse templo. Por exemplo, você sabe, um Tobias muito comum na vida do crente é a preguiça. Na verdade, preguiça deveria ser chamada de Tobias a partir de agora. É preguiça para orar, é preguiça para ler a Bíblia, é preguiça para jejuar, é preguiça para vir para a igreja, é preguiça para ter tempo de oração, é preguiça para evangelizar, tudo. O Tobias está lá no templo, ele está lá, ele não edificou. Você quer ver o Neemias na sua vida? É aquela pessoa que olha para você, vamos orar? É o Neemias.
Vamos fechar as brechas. É o Neemias. É o Neemias que te convida para jejuar. É o Neemias que te convida para orar. É o Neemias que te convida para ler a Bíblia. É o Neemias que te convida para fazer uma campanha. É o Neemias que te convida para vir para a igreja. É o Neemias que faz com que as brechas sejam fechadas. Esse é o Neemias. Agora o Tobias e o Sambalate e o Gesem é aquele que vai sempre te pegar para fora. Não precisa ir para a igreja não. Não precisa orar, não precisa jejuar. Não precisa, mas quando você estiver firme e forte, o Tobias vai estar lá, querendo o lugar dele. Comece a observar hoje, quantos Tobias tem na sua vida? Quantos Tobias hoje estão literalmente afastando você de viver o que Deus te chamou? São muitos, tenha certeza, na minha vida são muitos. E eu luto contra eles todos os dias. Você acha que eu gostaria de acordar toda madrugada para orar? Você acha que eu gostaria de ler a Bíblia? Você acha que eu gostaria de jejuar 24 horas, todas as quintas-feiras para sextas? Você acha que eu quero deixar a minha cama para vir para cá? Cadê a pastora? Né, pastora? Das 10 às 11 para ficar clamando ao Senhor aqui? Não, gostaria de estar do lado da minha nega lá. Mas não, aqui é o lugar em que nós vamos buscar a presença do Eterno, em que nós vamos literalmente nos derramar buscando avivamento. Se nós não nos incomodarmos, se nós não nos sofrermos, se nós não nos angustiarmos pela cidade de Blumenau, literalmente é porque o amor de Cristo ainda não queima em nossos corações. Olá meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo Jesus, pastor Rafael Melo aqui falando, e eu quero te fazer um convite muito especial. Nós lançamos a nossa escola Santo Espírito, uma escola de treinamento, uma escola online que está 100% pronta para que você possa fazer parte de um dos maiores treinamentos a respeito de unção, batismo com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, vida ministerial. E eu quero te convidar para que você venha ser meu aluno, fazer parte dessa escola que tem impactado a vida de tantas pessoas. Para você que deseja aprender a se mover no mundo espiritual e literalmente vivenciar o propósito e o chamado pela qual Deus te enviou à terra para viver. Chegou o tempo de você passar de alguém que simplesmente, em meio às dúvidas, tenta se mover, para uma pessoa que agora vai viver um relacionamento genuíno com o Senhor e literalmente ver os dons, o ministério, a unção de Deus, o poder de Deus se manifestar através da sua vida. Para você que deseja fazer parte dessa escola, experimentar algo poderoso, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo é o link de inscrição para que você se inscreva e faça parte junto conosco desse tempo que eu tenho certeza que será um divisor de águas para a sua vida. Vem estudar junto conosco e vem experimentar algo poderoso sobre a sua vida, sobre o seu ministério de hoje em diante, em nome de Jesus. Deus abençoe.